Sejam muito bem-vindos! Eu sou a Dagiele Weipert, sou especialista em ataque às dívidas e aqui eu trago técnicas e estratégias para você que é assalariado, sair do caos financeiro e fazer o seu salário sobrar. E hoje aqui nós vamos falar sobre como começar esse caminho. Como é que eu começo, Dagiele Weipert, né? É mágica? É milagre? Antes de tudo, eu gosto de abrir a conversa aqui dizendo para vocês que eu não sou uma educadora financeira tradicional. O que é isso? Vocês não vão me ouvir aqui falando sobre faça uma lista das suas dívidas, corte seus gastos, troque uma dívida mais barata por uma dívida mais cara, faça portabilidade, ou seja, uma certa educação financeira que é muito boa e muito útil. Só que quando você vai para a prática, às vezes você não consegue desenrolar aqueles conselhos que passam em jornal. Sempre no começo do ano e no final do ano, o jornal passa lá um educador financeiro dando dicas para você organizar sua vida financeira no próximo ano. Por que eu não vou entregar essa educação financeira aqui? Presta atenção em mim que a aula já começou, tá bom? Isso aqui já é o primeiro tópico da nossa aula. Se eu quero comer saudável, eu vou buscar educação alimentar para comer saudável. Se eu estou doente, eu preciso ir no médico e ver um remédio. Eu preciso de um tratamento para aquela doença que se instaurou por eu não ter educação alimentar. Então, se eu sou uma pessoa que sem esses dramas que vocês têm aí de, né, falar de gordofobia. Pensa uma pessoa que tá doente por estar com obesidade. Eu já passei por isso. Então, o que acontece? A pessoa fica inflamada, ela fica com diabetes ou pré-diabetes. Então, eu tive todos os perrengues que uma pessoa que ficou acima do peso, muito assim, teve. Não adiantava alguém me dizer que eu precisava comer mamão de manhã. Eu precisava de remédio. Eu tava com problema no intestino, eu tava com problema em tudo quanto é lugar, minha pressão tava ruim, eu tava com pré-diabetes. Ou seja, eu precisava de um monte de remédio que educação alimentar não resolvia. E o pior, eu tentei durante um tempo me educar na alimentação e não resolveu. Eu precisava de remédio, eu precisava de médico. E isso na vida financeira, quando eu tive dívida, foi a mesma M. E de vez em quando eu falo uns palavrão aqui, tá, gente? Já vão me perdoando aí, mas eu vou tentar segurar. Eu fazia, quando eu tive dívida, e vocês ainda vão ter oportunidade de conhecer a minha história, mas eu fazia essas coisas. Eu tentava cortar gasto, eu tentava fazer um ajuste das contas, ia lá e reduzia uma assinatura, cancelava a Netflix, cancelava não sei o que lá, e não saía do lugar, era igual enxugar gelo. Então, a educação financeira tradicional, ela não vai servir para o que a gente vai falar aqui. Ela é maravilhosa, ela é útil, ela é necessária. Em algum momento do caminho para sair do caos financeiro, ela vai entrar, mas para começar, não. E isso aqui já é o primeiro tópico do nosso conteúdo. A educação financeira tradicional não tira ninguém do caos financeiro. E se você já tentou fazer essas coisinhas que quando você joga no Google assim, como sair das dívidas, como me organizar financeiramente, a primeira coisa que eu quero dizer é que eu te entendo. Quando eu sempre falo e que tem uma coisa que eu vejo muito e que eu fazia também, é as pessoas, e normalmente quando eu dou esse exemplo assusta a galera, né? Que é a galera tratando câncer com Dorflex. Vou explicar. E é isso mesmo que você ouviu, tá? Eu vejo as pessoas tratando câncer com Dorflex na vida financeira. E eu dei esse exemplo da saúde, da educação financeira por isso. Se eu estou com uma leve dor de cabeça, eu tava falando que não usar óculos me dá dor de cabeça. Se eu tô com uma leve dor de cabeça, um Dorflex resolve e eu coloco óculos. Se eu estou com um treco no meu cérebro, um tumor, eu não vou tomar Dorflex. E aí, quando isso fica claro para você, você começa a entender que problema financeiro não resolve com Dorflex. Problema financeiro resolve com um tratamento para aquilo. E esse é o nosso primeiro passo da aula de hoje. Dade, qual é o primeiro passo? Qual é a primeira coisa que eu faço? Desembucha, menina, fala logo o que eu faço. E o passo número 1 é dar nome para o que você está vivendo. Pega aqui o dedo da tua mão. Existem 5 perfis de pessoas quando o assunto é lidar com dinheiro. E na mão, assim, ó, fica fácil de você gravar. A primeira pessoa é a pessoa que recebe o dinheiro dela sobra e ela consegue até investir o dinheiro dela. São os chamados investidores, uma minoria da minoria da minoria da população. Não acredito que essas pessoas me seguem, porque o dinheiro dela está sobrando, ela está investindo, ela não está preocupada com o caos financeiro. A outra pessoa é a pessoa que o dinheiro dela sobra, mas ela gasta, mas nunca falta. Ela paga tudo, ela consegue ter uma sobra no final do mês
e ela tá de boa, ela torra aquele dinheiro, ela não poupa, é o famoso pessoa que gasta tudo que ganha. Só que essa pessoa tá de boa, ela também não tá com dor de cabeça. Ela consegue pagar uma viagem parcelada, ela tá de boa. De novo, não acredito que essa galera tá aqui. Não acredito, mas pode ser que isso daqui já seja um indício de caos financeiro. Você não conseguir juntar 100 reais que seja, pra fazer alguma coisa que você quer. Mas nem vou entrar aqui. Terceiro perfil de pessoa. A pessoa que consegue pagar tudo, ela consegue pagar tudo, mas não sobra absolutamente nada. E aí, o que ela tem que fazer? Começa a usar o cartão de novo para passar o mês. Essa galera já tá aqui. Que é a galera que trabalha, o dinheiro cai na conta e vup, sumiu. Não sobra nada e assim, depende do cartão de crédito. Se amanhecer um dia e o banco não der um cartão de crédito mais para essa pessoa, lascou, se cancelar o cartão. Esse é um perfil. O outro perfil é a pessoa que paga tudo com base no limite da conta. Ou seja, ela paga tudo, mas fica no negativo. Então, ela fica devendo o banco. Tá tudo em dia as contas dela, mas ela tá no vermelho. Ou ela pega um dinheiro emprestado com alguém, ou ela pega um empréstimo. E aí, eu tenho o quinto perfil, que é a pessoa que já não tá conseguindo pagar tudo, que falta dinheiro para pagar a conta todo mês, que eu acredito que é uma das maiorias que tem aqui. Esses três perfis são os que estão aqui. O que eu quero dizer com isso aqui? Eu comecei falando sobre tratar câncer com Dorflex. Se eu tô em alguma dessas três situações aqui, se eu recebo e meu salário não sobra nada, e se não fosse o cartão de crédito eu não conseguia passar o mês, se eu recebo, pago tudo, só que vivo no negativo, pagando 10% ao mês de juro de cheque especial, ou dependendo de dinheiro emprestado, empréstimo para pagar, para viver o mês, ou se eu não tô conseguindo pagar tudo, o nome disso é câncer financeiro. E essa é a primeira chave que, como eu queria que alguém tivesse pegado no meu ombro, assim, me chacoalhado e falava assim, ô ser humaninha, isso aí que você tá vivendo não é normal. Você vai esperar chegar no fundo do poço? E por que eu tô falando isso pra você? Dar nome pras coisas, que é o primeiro passo da nossa aula de hoje, tem a ver com ser realista. Eu entrevistei um aluno meu e eu me emocionei muito falando com ele. E eu vou me emocionar de novo aqui. Vocês vão descobrir que eu sou chorona. Porque ele falou assim, nossa, Daj, como eu queria que você tivesse chegado antes. Como eu queria ter te conhecido antes. Como eu queria não ter juntado as minhas dívidas numa parcela só. Como eu não queria ter vendido meu carro, entregado meu carro a preço de banana e ter saído correndo entregar o dinheiro do carro pro banco. Quanto sofrimento teria se evitado? Quantas vezes eu tive que dizer para minhas filhas que a gente não podia pedir uma pizza, que a gente não tinha dinheiro? Aí eu me emocionei muito e falei assim, Luciano, eu prometo tentar chegar antes. O meu trabalho é para tentar chegar antes. Por Deus, eu não cometi suicídio. Porque eu cheguei à beira de pensar nele. E o que me faltou naquele momento que eu tinha 24 anos? Pensa num jovem de 24 anos. Eu acho que eu era mais responsável um pouquinho, porque eu já era gerente de banco, devendo mais de 50 vezes o que ganhava. Eu ganhava 3.800 de salário, devia 126 mil e óbvio que eu não peguei 26 mil. Era tanto juro, em cima de juro, aquela bola de neve virou 126 mil reais. Eu olhava para aquela situação e eu não via solução. O que eu pensei? Eu falei, vou acabar com a minha vida. Assim, ninguém precisa saber o que está acontecendo, eu vou sumir e acabou o problema. Olha o nível que eu cheguei. Como eu queria que naquele momento, assim como o Luciano também quis, que alguém tivesse chegado e falado assim, criatura, isso aí que você está vivendo não é normal. Isso tem solução. E eu não encontrei alguém que me chacoalhasse e abrisse os meus olhos. Agora, pode parecer bobo, pode parecer uma coisa motivacional, eu dizer que dar nome para o problema é importante, mas se isso não fosse uma coisa que as pessoas não fazem, a gente não tinha tanta gente. Agora são 12h40, horário de Brasília. Se eu for em um banco agora, em todas as agências bancárias desse país, tem alguém sentado com a bunda na cadeira pedindo empréstimo para gerente. Porque acredita piamente que tudo que ela precisa para resolver o inferno da vida dela é mais dinheiro. É pegar mais dinheiro emprestado, pagando ainda mais juros e se afundando ainda mais em dívida. Se eu sair daqui agora, pegar o meu carro e for nas agências de Cuiabá, tem centenas de pessoas sentadas esperando para pegar mais um empréstimo. Se isso aqui que eu tô falando fosse algo
motivacional, a gente não tinha a realidade que a gente tem no nosso país. E eu tô falando com você, eu não tô falando com essas pessoas que estão lá na agência. Se você parou pra me dar atenção, eu quero que você saia dessa live com uma certeza na tua cabeça. Isso que você está vivendo não é um probleminha financeiro. Se falta dinheiro para pagar as contas, se não sobra R$1 para você poder pedir uma pizza no final de semana, se você vai no mercado, como eu fui final de semana, e fica contando coisa que vai pôr no carrinho, tira coisa do carrinho, se você não pode ir comer um treco que custa R$20 na esquina com seus filhos, ou se para comer tem que passar no cartão, isso é problema financeiro grave. E tá faltando isso aqui para você chegar no fundo do poço, se já não chegou. Se já o banco não te dá mais crédito, se a sua margem já não tá negativa, se o cartão de crédito já tá num ponto que você não consegue mais parcelar a fatura porque já acabou o limite. Só que demora. A verdade é que demora para chegar nesse fundo do poço, que é a hora que não tem mais crédito, que o banco fala para você, olha, infelizmente você não tem mais crédito. E dia após dia, aluno após aluno que eu entrevisto, eles falam, Dagi, eu só acordei quando eu cheguei na porcaria do fundo do poço, quando não tinha mais da onde pegar dinheiro. Aí eu desesperei e fui pro Google procurar alguma coisa. E se você chegou aqui porque você já tá aí, tá tudo bem, a gente tá aqui para sair. Mas eu sei que tem uma turma que ainda não se ligou, que não é uma dorzinha de barriga, é um puta de um problema financeiro, que quando a gente for mergulhar e investigar juro, taxa, meu, você gastou um valor e tá devendo 10 vezes mais pro banco. E devendo, quando eu quero dizer, eles estão cobrando de você em parcelamento de fatura, empréstimo pessoal, cartão de crédito consignado e tantas outras linhas de crédito que tem por aí. Então, grava esse passo número 1. Ele foi o mais... Eu falo que ele é o mais importante de todos. Porque é dar nome pro que você tá vivendo. Tem uma galera de adulto que fica passando panos quentes na situação que tá acontecendo. E dar nome não é sentir culpa, não é sentir vergonha. Não é querer morrer por causa disso. Dar nome é dizer, eu tenho um problema. A Dagiele falou que esse problema é mais comum do que eu imagino. E que tem muita gente sofrendo. E que ela tá aqui falando para eu olhar para o problema e falar, é um problema, e dar nome para ele, para que eu possa sair disso. E ser menos um que é escravo desse sistema. Que cobra juro em cima de juro, juro muito acima do que deveria ser cobrado. E olhar para isso com essa visão adulta. Vocês vão me ver muito usando esse termo. Não com uma visão emocionada, surtada da parada. Não, cara, uma visão adulta. Cara, eu tô com um problema. Eu preciso parar e resolver esse problema. Eu preciso resolver esse problema. E quando você consegue tomar essa decisão, talvez você esteja do outro lado e perguntando assim, Dagi, por que você não fala tudo o que eu tenho que fazer? Por que você não simplesmente... Fala logo o que tem que fazer. Por que você tem que ficar me falando essas coisas? Eu acredito verdadeiramente que alguns de vocês pensam isso. Ah, ela enrola muito e não fala. Galera, eu produzo conteúdo há um bom tempo. 5 anos. Colocando por baixo, tá? Tem uma galera que faz a mesma coisa que eu faço. Os números de endividamento não caem no nosso país. Não teve uma vez que apareceu assim, endividamento no Brasil diminui. A não ser perto da campanha política. Normalmente nessa época o pessoal faz umas pesquisas erradas aí e diz que diminuiu. Mas não diminui. Porque eu não vou simplesmente falar pra você, faz isso, porque não resolve. Se resolvesse, você já tinha dado uns Googles, sentado aí, estudado regra de Banco Central, regra de Procon, regra de direito do consumidor, já tinha até feito um curso de alguém. Dar nome para o que você está vivendo é aceitar o problema. Eu nunca vi uma pessoa diagnosticada com um câncer que chegou e falou assim, quer saber, não vou tratar. Dane-se, vou ficar aqui em casa. Eu nunca vi, pode ser que exista, tá? Eu nunca conheci ninguém. Em geral, as pessoas falam assim, não, cara, eu vou lá, vamos lá, o que tem que fazer? Passa por aquele desconforto, algumas pessoas, né, vão lá e conseguem a cura. Mas eu nunca vi. Agora, eu já vi um monte de gente que tem câncer e não sabe. Que não sabe. E aí, quando tem algum problema de saúde, vai fuçar lá e descobre. Então, quando eu trago esse primeiro passo, é porque sem isso... Você pode anotar, você não vai participar do evento.
Eu te chamei para um evento, você entrou aqui todo empolgadinho na motivação do começo do ano, na motivação do vamos mudar, a partir de agora vai ser diferente, esse ano é meu, 2024 vai ser o melhor ano da minha vida. Feliz ano novo! Faz as trends lá do Instagram e essa empolgação passa e você esquece. E só tem um jeito de você não esquecer. Você começar a ver o tanto de prejuízo que você está tendo, e não é financeiro, não. É na tua vida mesmo, por estar vivendo nesse lugar. E se fosse óbvio isso, a gente não tinha tanta gente sentada numa cadeira de banco enquanto eu falo aqui com você para pegar mais dinheiro com o gerente. Ou no telefone. Meu salário caiu, acabou, preciso de um empréstimo para pagar minhas contas. É a realidade. Então, existe uma pequena parcela de pessoas, vocês que estão dispostos a sair dessa escravidão financeira que o sistema faz com vocês. Mas essa consciência é esse primeiro passo, para que daí a gente possa ir para o segundo. Porque depois desse primeiro passo, que é você internalizar, cara, quanto tá me custando não fazer nada? Quanto tá me custando ter a empolgação de começo de ano e isso morrer lá em março? Como provavelmente morreu ano passado, ou vai dizer que lá em 2023 não estava nas suas metas se organizar financeiramente. Não conheço uma pessoa que não fala que vai fazer uma viagem, ou que vai fazer uma poupança, que vai se organizar financeiramente, que não vai mais usar o cartão, e tantas promessas de começo de ano que envolve dinheiro. E aí, quando isso tá claro, por quê? Essa empolgação que talvez passou no ano passado, a única forma dela não passar agora é você sair do campo da informação. Vi um vídeo, assisti uma aula de uma pessoa lá que dá uns gritos numa live dela, fiz tal coisa. Ou seja, de você sair desse mundo da informação e ir para o mundo da ação, do conhecimento com ação. Esse é o segundo passo. Coloquei numa frase aqui para ficar mais fácil para vocês. Saia do mundo da informação e das dicas e entre no mundo do conhecimento e da ação. E aqui, essas coisas que parecem meio que, é uma dica. Não, cara, não é dica. Só se você conseguir assistir essa aula e parar de ficar engordando mentalmente só assistindo diquinha, minha vida já fez sentido. Eu parar 1 hora do meu dia para conversar com você. Então eu falo, cara, toda vez que eu ver um treco, eu preciso colocar em prática. E todas as vezes que eu trazer alguma coisa pra você, eu vou te forçar e eu vou te convidar a ir pra ação. Mas quem vai fazer isso é você. Eu não vou te forçar nada não, vou corrigir minha fala. Eu vou te conduzir pra você tomar uma ação, pra você fazer alguma coisa, pra você se movimentar. Porque ninguém sai do caos financeiro só assistindo vídeo. Isso aqui é pra você dar os primeiros passos. Olha o título da aula, como começar. Então, segundo passo, cara, sair da diquinha, da coisa da internet para conhecimento transformado em ação. E qual que é o ponto que para mim é o ponto mais importante disso tudo? No momento que eu falo isso, e eu fico repetindo muitas vezes, você vai sair do caos financeiro e seu salário vai sobrar. Não importa se você ganha pouco. Não importa se você tá devendo muito. Não, por que eu bato tanto nessa tecla para você? Isso é mágica? É um milagre que eu inventei? Eu bato muito nessa tecla porque é o que normalmente as pessoas pensam. E quando eu bato aqui e falo, tem coisa para fazer, é um caminho, é técnica e estratégia. É técnica e estratégia. E pra gente ir pro terceiro passo, o que eu quero dizer para você é que esse final de semana eu me mudei e aí eu não sabia mexer no forno. E aí eu tô lá batendo cabeça com o forno, e liga o forno, e mexe com o forno, e a carne não assa o forno. De repente me deu um estalo, né? Ô, Bocoió, vai procurar na internet como é que é o manual de instrução desse forno? Você vai ficar aí 10 horas batendo cabeça sozinho, olhando pra cara do forno? Vai procurar uma técnica. Tem técnica pra mexer nisso daí. Batata, achei o manual, vira aqui, carne assada. Aí eu fiquei olhando aquela situação e falando assim, falei, olha só, eu fiz isso na minha vida financeira. Fiquei olhando para as minhas contas, eu parava na frente do computador e ficava olhando para aquela conta negativa. Meu Deus, o que eu vou fazer? Meu Deus, o que eu vou fazer? Mas eu não tinha o movimento de, deixa eu dar um passo, deixa eu fazer alguma coisa, deixa eu ir para a internet procurar alguma coisa. Vocês fizeram isso já. Então, agora esse constante é um ciclo mesmo de aprendi, fiz. Vocês vão me ver falando uma frase, um passo de cada vez, uma atitude por dia, que é tomar todos os dias a atitude de resolver e ir fazendo um passo de cada vez. E aí, com isso, claro, a gente pode ir
para um terceiro ponto. Quando eu falo que dá para sair do caos financeiro, é muito comum eu ouvir o seguinte: eu já tentei negociar e não consegui. O banco me disse que só negocia quem está em atraso. Eu faço o Dage Me Ajuda, que é um programa no Instagram que eu chamo alguém para conversar. Ah, eu liguei para gerente, eu liguei para central. Aí na hora eu falo assim, ó, presta atenção no que vocês estão. O que vocês fazem quando vocês vão lá falar com o gerente? Vão lá ligar para o banco. O banco está ganhando dinheiro em cima de vocês. Ou seja, o banco está ganhando juro em cima de juro, no parcelamento do cartão, nos empréstimos, tá. Aí você chega e bate lá nele. Ô banco, tem como você ganhar um pouquinho menos para me ajudar? Porque a minha situação tá difícil? Faz assim, pega esse juro que você tá ganhando 7% aí nesse sob medida, ou nesse regularize já aí do Banco Vermelhinho, ou na massificada, ou no unificado. Aí muda de banco para banco, né? Se junta tudo numa parcela só. Pega esse juro aí, baixa para mim. Tá muito alto, banco. Tá difícil minha situação. Vi uns vídeos de uma moça lá. Ela disse que vocês têm que baixar o juro. Me ajuda. Me ajudar. É isso que vocês fazem. Por mais que vocês não fazem com essa inocência mas é com essa... eu vou lá ver se o banco negocia. Aí vocês voltam, né? Porque é claro, não precisa ser muito inteligente para entender que se o banco tá ganhando lucro em cima de você tá lá bonitinho, cheio de produto dele, seu salário tá caindo lá, ele pega direto tudo no débito automático. Pra que cargas d'água ele vai reduzir o seu juro? Aí vocês voltam para mim e falam que o gerente falou que o banco não negocia, que seu juro já tá baixo. Ou que, não, tem que atrasar, eu não posso deixar meu nome no Serasa, tem que atrasar. Porque no meu caso é muito complicado, porque são muitas dívidas e já negociou, não negocia de novo. E aí vocês entram num looping, que eu chamo de escravidão financeira. Porque vocês vão lá no senhor de escravos, de novo peço licença poética para usar essa analogia aqui, relacionada à escravidão, mas é como se vocês fossem lá no período da escravidão, batesse na porta do senhor de escravos, me liberta! E quando eu dou esse exemplo meio esdrúxulo, é para dizer, é basicamente isso que você faz sem técnica e sem estratégia. E aí vocês vão ouvir essas frasezinhas aí que não tem como, que a margem tá negativa, que o juro já é baixo, que isso, e a lista é imensa. Por quê? O terceiro passo da nossa live de hoje de como começar é, você vai ter que decidir, porque a escravidão já acabou, decidir parar de ser escravo desse sistema. Como é que eu paro de ser escravo desse sistema? Entendendo quais são as regras, quais são as regulações e até mesmo as leis que estão ao seu favor e que muito provavelmente até aqui você não conheceu. E eu estou disposta a mostrá-las para você. Na Semana Mais Dinheiro Zero Dívida, você vai me ver, inclusive, aqui. Cada A que sai da minha boca, eu te dizer da onde eu tirei isso. E aí já fica mais uma dica aqui. Todas as vezes que alguém cuspir uma informação em cima de você, pergunta de onde que veio, tá com base em qual regra, tá com base em qual lei, tá com base em qual regimento. Esse terceiro passo de deixar de ser escravo do sistema financeiro não tem a ver com declarar eu deixei de ser escravo, dívida nunca mais. Não é um manifesto. Não é uma passeata, é como é que eu me muno de informações, de coisas que eu preciso saber para que eu tenha argumento para responder quando vier um seu juro já é baixo. Baixo com relação ao quê? Se dentro do nosso país não existe uma regulação de juro. Não existe uma regulação assim, ó, crédito consignado, a taxa é 1,80. O que existe é uma taxa média que varia por dia. Se não existe uma taxa referência, como é que o gerente está dizendo que o seu juro já foi baixo? Com base em quê? E aí, por não saber qual é a regra, qual é a regulação, que nem existe regulação para juro específica, tipo, o juro é tanto, não existe. Por não saber, você fica escravo, acreditando. Quantas pessoas que têm empréstimo consignado desiste de ir atrás de uma taxa melhor porque escuta essa maledita dessa frase que o juro já é baixo. Banco só negocia com quem está em atraso. Essa é a pior de todas. De onde que tiraram essa informação? É claro que a dívida que está em dia é muito mais difícil de negociar, porque ela ainda não entrou num fluxo de cobrança. Você não precisa ser... Com 5 anos você sabe disso.
Que um negócio que tá em dia é mais difícil mesmo de negociar. Mas qual é a lógica de eu ter que esperar o trem atrasar? É como se fosse assim, eu sei que eu não vou ter dinheiro para pagar o meu aluguel. Aí eu espero dar dia 11 para ligar pro dono da casa e falar assim, hein, venceu, não tem dinheiro pra pagar, vamos negociar? Ou pior, ficar o telefone tocando o dia inteiro ali de cobrança durante 6 meses para você falar, tô esperando uma proposta boa no banco. Qual é a base legal que está por trás dessa decisão de a única forma de negociar uma dívida é parando de pagar? Onde que está escrito isso? De onde que as pessoas tiraram isso? Isso me deixa doida atrás da roupa, porque eu falo assim, meu Deus, tem uma lei chamada Lei do Superendividamento, onde a primeira frase é o consumidor que se atesta superendividado, não está escrito lá. O consumidor que está inadimplente, o consumidor que não está conseguindo pagar as contas. Está escrito lá, o consumidor que atesta estado de superendividamento. Está escrito. Aí as pessoas vão entrar na justiça. Ah, a Dagiele falou de lei e vou entrar na justiça. Onde é que está escrito que o único jeito que resolve dívida é entrando na justiça? Deixar de ser escravo do sistema financeiro é começar a usar essa coisa aqui, ó, que Deus te deu, chamado inteligência, para começar a entender. Dívida é uma coisa que tem base em contratos assinados, acordos feitos, regras pré-estabelecidas, conceitos que já existem. E deixar, por que eu fico tão exaltada quando eu falo dessa escravidão financeira? Porque é falta de conhecimento, é senso comum. As pessoas escutam uma coisa e aquilo se alastra pior que o coronavírus. Espirrou, passou. E aí uma coisa que presta para espirrar e passar, esse vídeo mesmo, para você curtir e compartilhar uma live de educação financeira, meu irmão, se eu não pedir curte, compartilha, manda no grupo da família, ninguém passa. E eu nem faço essas coisas, mas se sentir no coração para fazer, porque eu acredito que 90% das pessoas que você se relaciona tá sofrendo caos financeiro calado, chorando no quarto. Deixar de ser escravo, que é o terceiro passo da nossa live de hoje, é você se perguntar todas as coisas que você pensar sobre dinheiro na sua cabeça, com relação à dívida, negociar dívida, sair do caos financeiro, qual é a regra por trás disso? Por exemplo, eu tenho que pagar tarifa para o banco? Não importa o que o fulaninho A ou o fulaninho B falou. Se o fulaninho A ou o fulaninho B falar alguma coisa, com base em quê? Resolução 3919 do Banco Central do Brasil. É direito de toda pessoa física ter uma conta gratuita, sem tarifas, com direito a x operações. Tá na regra. Então não é que alguém te deu uma diquinha, não, tá na regra. Eu posso proteger o meu salário, sim, com base na resolução 5.058 e 4.790 e decisão do STJ número 1085. Percebe que tudo tem que ter uma substância, tem que sair de algum lugar, não pode sair do sovaco. Do tipo, eu tirei aqui do meu umbigo que isso aí não pode. E quando você toma essa decisão, e, de novo, fica comigo. Eu tô batendo nessa tecla com você porque todas as decisões que eu tô conduzindo vocês aqui, ó, todas elas, dá nome pro que você tá vivendo, parar de tratar câncer com Dorflex. Depois, segundo passo que a gente falou aqui, sair do mundo da informação e ir pro mundo do conhecimento, que tem a ver com o que eu tô falando agora. Terceiro passo, deixar de ser escravo do sistema. É parar de acreditar no que eles te falam. Então, primeiro eu te incomodei para você parar de se encher de diquinha e não fazer nada. Depois eu te incomodei, peraí, o gerente tá me falando isso, por que trabalha lá? O atendente da central tá falando isso, por que trabalha lá? Ele vai colocar o emprego em risco por sua causa, para te ajudar? É muita inocência a gente pensar que o funcionário do banco tem que botar o emprego dele em risco para fazer alguma coisa para você. Ele nem tem ferramenta para fazer isso. Vocês acham mesmo que o gerente do banco tem a chave para baixar o juro de vocês? Que o atendente do telemarketing tem a chave para baixar o juro de vocês? Não tem. Daji, então por que você tá me falando isso ao invés de me falar o que eu tenho que fazer? Porque mesmo eu falando aqui para você que falar com o gerente não resolve, falar com a central, eu boto minha vida na minha mão no fogo que vai ter gente que vai sair dessa live aqui e vai ligar pro gerente. Porque tá acostumado, fez assim a vida inteira. Eles ensinam você a fazer isso. Aparece a propaganda lá, faltou dinheiro para pagar a fatura do cartão? Fica tranquilo, a gente resolve. Temos uma solução sob medida para você. Fale com o nosso gerente. É isso.
E tirar essa venda dos olhos é literalmente, sabe? É que igual aquela parábola do cara que tava com barro no olho, né? E ele vai lá, lava o olho. Pera, tô enxergando. Antes de fazer qualquer coisa, eu preciso tirar o barro do olho, a sujeira que tem de anos de escravidão. Porque eu tenho praticamente certeza não tem como ter, né? De que até aqui, as informações que você obteve são de fontes não seguras, são do próprio sistema. São informações que o banco deu para você. E com isso claro, aí a gente pode começar a olhar para tua vida. Aí a gente pode começar a olhar para tuas dívidas, porque é óbvio que a gente precisa fazer isso. Não adianta eu ficar aqui falando de coisas que têm a ver com comportamentos, com atitudes que você tem tomado até aqui, sem falar pra você, agora vamos mexer onde tá doendo? Vamos mexer na ferida? Vamos dar remédio pra esse problema? E aí, com isso claro, aí sim a gente vai pra mapeamento do que tá acontecendo. Eu escrevi aqui, ó, entender as dívidas que tem. Como é que eu faço isso, Daj? Passo número 4 eu chamo de mapear o que está acontecendo, entender as dívidas que tem. Quando você se inscreve na Semana Mais Dinheiro Zero Dívida, eu falo para você tirar o registrato. Só que o registrato, ele mostra um número, e o objetivo é esse mesmo, tá? Que você saiba aquele número. Aquele número é muito importante, no evento vocês vão entender onde que ele entra. Em que momento ele entra. Ela é uma ferramenta. Os bancos têm acesso àquilo seu toda hora. Quando você abre uma conta, você autoriza eles acessarem aquelas informações. Você até aqui provavelmente só tinha autorizado, não tinha acessado. Só que depois do registrato, cada ato que você teve na tua vida financeira nos últimos anos foi seguido de um contrato. O que é isso? Significa que quando você contratou aquele empréstimo, que você apertou assim, ó, li porra nenhuma, mas eu digo que li, aceito e concordo. Você sabe que você não leu. Eu e você sabemos que você não leu cada cláusula. Mas você deu lá. Li, aceito e concordo com os termos e condições. Tem um contrato ali envolvido. Tem uma informação ali. Tem uma coisa ali que você assinou. E aí o gerente diz o quê? Não tem contrato. Foi feito pelo aplicativo. Não tem contrato quando é feito pelo aplicativo. E aí você fala, não tem contrato, Daj. Fui lá, falei com o gerente falou que não tem contrato. Se não tem contrato, não tem dívida. Toda dívida é igualzinho certidão de nascimento. Toda pessoa que nasce, se o bebê nasceu e deu um respirou, nasceu, tem que ter uma certidão de nascimento. Senão não é nascido, senão não existe para o mundo. Então, a dívida, para ela existir, ela tem que ter um contrato. E as dívidas não são iguais. A forma que um cartão de crédito se desenrola, aqueles parcelamentos de fatura, refinanciamento de fatura, pagamento do mínimo, rotativo, parcelamento automático, a forma que aquilo se desenrola é totalmente diferente de como um consignado, um empréstimo descontado em folha se desenrola. É totalmente diferente de um empréstimo que não é descontado em folha, que é o famoso empréstimo pessoal. E o financiamento da casa, do carro também. E qual é a grande diferença entre esses tipos de operação? Existem pelo menos 2 características que são cruciais numa dívida. Primeiro, se ela é uma dívida com garantia ou não. Então, existem empréstimos que você dá sua casa como garantia, o CDC com garantia imóvel, a antecipação do 13º, houve uma garantia, a antecipação do imposto de renda, houve uma garantia, financiamento do carro, houve uma garantia, financiamento de dinheiro, só peguei o dinheiro emprestado, não houve uma garantia, é uma dívida sem garantia. Cartão de crédito é uma dívida sem garantia. E por que isso é importante, Daj? Porque o preço, que é o segundo fator da dívida, é diferente de acordo com o tipo da dívida. E não só de acordo com o tipo de dívida, mas relacionado ao seu CPF também. Então, podem ter 3 pessoas que cada uma delas, elas têm o mesmo produto, cartão de crédito consignado. Então, vai ter essa daqui com o cartão do BMG, essa daqui com o cartão do BMG, essa daqui com o cartão do BMG. As 3 têm o cartão consignado do BMG. Vocês adoram me falar que o caso de vocês é diferente. É mesmo. É capaz que cada uma dessas pessoas tenha uma taxa diferente. Porque o preço de uma dívida é dada de acordo com a sua vida financeira. Então, se você tem vou colocar bem entre aspas aqui, um score baixo, é muito provável que o seu juro é mais alto. Se você tem um score mais alto, é provável que o seu juro seja mais baixo. Não é por score que isso se estabelece, é pelo dia, inclusive. Se você contratou uma dívida em 2020, o juro lá estava 1. Agora, se você contratou em 2022, é outro. Se você contratou uma dívida mês passado, é um juro. Esse mês
pode ser outro. Então, mapear as suas dívidas tem a ver com buscar as informações relacionadas à sua dívida. Idade, lembra que eu falei? Toda informação tem que vir com uma base desse conhecimento. Você tem o direito garantido por uma resolução do Banco Central do Brasil. O Banco Central é uma entidade que fiscaliza os bancos, regulamenta e fiscaliza os bancos, que é uma resolução que tem o número 5004, 5004. O banco tem 24 horas para te entregar os documentos das suas dívidas. 24 horas. Então, saber exatamente qual é a taxa de juro, quanto eu peguei emprestado, para pagar em quantas vezes eu já parcelei esse cartão de crédito que tem tanto parcelamento de fatura. Esse cartão consignado é um saque que eu fiz ou é um empréstimo? Ou é o cartão benefício, que agora é mais um agora dos consignados, é esse tal de cartão benefício, que é um outro cartão consignado. Cara, e esse empréstimo que eu fiz? E esse sob medida, massificado, unificado, eu unifiquei o quê? Quanto que foi na época? Quanto que eu já paguei? Isso é mapear as dívidas. Você já pode começar a buscar essas informações. Percebe como a gente está fazendo o caminho inverso agora? Ou seja, você já entendeu que não é dorzinha de barriga, é um problema financeiro. Você agora vai começar a transformar essa informação que eu tô te dando em conhecimento com ação, buscando essas informações da sua dívida, e quando o gerente falar assim, não tem contrato, foi feito pelo aplicativo não tem contrato, você vai dizer assim, desculpa, mas eu vi que tem uma resolução, que é a 5004 do Banco Central, que você tem que me dar isso em 24 horas. Chama seu chefe para mim, por favor, que se você não tem, ele vai ter. E se você nem ele me der, eu vou solicitar no Banco Central que vocês me deem. Ó como muda. De novo, viu que eu transformei o que a gente falou, que parece coisa motivacional, em atividade prática? Então, os documentos das suas dívidas vai demorar para você conseguir pegar tudo. Não é tão simples assim. Eles têm a obrigação de entregar em 24 horas, mas às vezes você tem 3, 4 bancos, às vezes você tem 4, 5, 10 dívidas, só de cartão de crédito são 6, às vezes não, às vezes só tem 3. Mas independente de qualquer coisa, a gente vai começar a montar o que eu chamo de um mapa das dívidas. Mas você não vai conseguir sair de uma pessoa que acabou de começar para uma pessoa que tem todas as informações da dívida. A gente vai ter que construir isso juntos. É isso que nós estamos fazendo agora. Então, essa certeza de que você tem direito a pegar esses documentos que você assinou digitalmente, é muito raro hoje as pessoas assinarem com caneta. Muito hoje é assinado digital, é assinado eletrônico. Então, buscar esses documentos, às vezes eles estão perdidos no seu e-mail, às vezes foi no WhatsApp. Esses dias eu assinei 2 contratos, eu assinei por WhatsApp. A pessoa me mandou o link, eu assinei. O contrato pode... É que eu sou organizadinha já com essas coisas, né? Então eu já salvei o contrato, mas às vezes passa batido. Você só queria pegar o empréstimo, pegou o empréstimo, vida que segue. E tá tudo bem se até aqui que você fez assim, mas agora que você decidiu começar a fazer diferente, isso é o novo jeito. Jamais um contrato passa desapercebido. Cada dívida tem que ter uma certidão de nascimento dela, ou seja, o contrato que constituiu aquela dívida. E esses 4 pontos aqui que eu trouxe para vocês, eles misturam um pouco da parte comportamental e um pouco da parte técnica. Então, eu misturei um pouco as duas coisas para vocês. Dagi, por que é importante para mim ter o contrato da minha dívida? Você não quer negociar suas dívidas? Você vai negociar com base em quê? Se você não sabe nem o que você assinou. Entender é tipo o exame da vida financeira. Assim como tem exame de sangue, raio-x, tomografia, a gente vai precisar buscar esses exames agora. Vocês muitas vezes querem tomar remédio sem fazer exame. Esses dias de manhã eu acordei e falei assim, cara, eu tô me sentindo meio fraca, acho que o meu ferro deve ter baixado, que eu tenho um pouquinho de anemia. Minha vontade era ir na farmácia e comprar ferro, porque dá pra comprar, né? Eu tomava os 2 comprimidos lá, mas não é assim. Tem que fazer o exame, tem que ver se realmente o ferro tá baixo, porque se não for é outra coisa, tem que fazer exame. Aí fui lá na consulta e falei, doutor, tô me sentindo assim, 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 assado. Dá um exame pra mim, pra eu dar uma olhada como é que tá por dentro. Ver se tá tudo certo. Precisa de exame. E a dívida, ela é assim também. Sem esse exame, que é o contrato da dívida, o próprio registrato, e a gente ainda vai falar de mais coisas, é impossível eu falar tudo numa aula só, fica impossível começar. Então, percebe que talvez você entrou aqui com um potinho meio cheio, né? Com algumas informações que você já vem consumindo do meu conteúdo, mas não estava claro ainda para você esses outros pontos. O 5º passo para começar esse caminho, eu puxei esse assunto ontem no meu Stories, que é o 5º passo que eu vou dar aqui para vocês para começar. E, de novo,
ele é mais comportamental. Ele tem mais a ver com você e o seu jeito de fazer as coisas. Para mim, comportamento é isso, o jeito que você faz as coisas, do que com o dinheiro em si. Tem uma história que eu conto sempre aqui, que é a história do chuveiro vazando água, chuveiro que tá entupido. Quantas vezes a gente vai tomar banho, esse chuveiro tá entupido. Esse chuveiro tá entupido. E ali fica. Esse chuveiro tá entupido, eu preciso limpar. Esse chuveiro tá... E quando você vê, você tá há meses com o chuveiro entupido e precisa limpar. E você não para resolver. O problema é que o chuveiro entupido só gera um banho mais demorado. Talvez você não lava direito a cabeça. Mas vida financeira não. O buraco entupido do chuveiro na vida financeira tira vida. Tira brilho no olho, tira vontade de fazer as coisas e as pessoas começam a sobreviver. E ontem, eu pensando, nem sei se foi ontem, se foi hoje, eu falei assim, eu às vezes acredito que as pessoas que estão dentro do hospital, vivendo por aparelho, tendo que fazer tráqueo, ficar entubado, fazer hemodiálise, que elas estão vivendo mais do que quem tem dívida e está bem saudável. Porque, diferente de quem está no hospital, vivendo por aparelhos, o pessoal gosta, respirando por aparelhos, mas estou bem. O pessoal gosta de usar isso como brincadeira, né? A pessoa que está respirando por aparelho, que depende de hemodiálise para conseguir ficar vivo, ela não tem opção. Ela está com uma doença. Ela está entre a vida e a morte. Talvez ali seja a última chance dela. Aquela hemodiálise, aquele entubar, é o oxigênio que ela não tem. Diferente de você. Você, talvez até aqui, viveu num caos financeiro por não ter informação, por ficar sendo manipulado por pega mais um empréstimo, por aceitar a oferta de parcela teu cartão. Mas o quinto ponto da nossa aula de hoje de como começar é compromisso, é decisão. Falei do Luciano para vocês e eu vou falar muito dele ao longo dos próximos últimos dias. Porque eu fiquei emocionada mesmo. Eu chamei a responsabilidade para mim. Eu falei assim, olha, Luciano, eu me comprometo a continuar trabalhando duro para chegar antes do fundo do poço. Eu me comprometo, Luciano. Eu sou chorona, mas eu sou trabalhadeira pra caramba. Eu me comprometo, Luciano, a continuar trabalhando para chegar antes do fundo do poço. Mas essa subida do fundo do poço, eu tô aqui em cima. Talvez você tá no meio do caminho. Eu tô dizendo, tô gritando. Dá pra sair. Vem. Para de ouvir o gerente. Para de ficar vendo diquinha na internet. Você tá escravo do sistema. Tem que pegar o documento da dívida. Eu tô gritando. Mas a decisão de subir é sua. E eu tenho certeza absoluta que hoje, no tempo que nós estamos, na época em que o conhecimento tá no estalo de dedo, foi muito engraçado ver a minha mãe falando assim, fia, legal, né? Hoje em dia a gente pega na internet e resolve. Porque a minha mãe também não tava conseguindo mexer no forno. E aí eu achei bonitinho a capacidade dela de valorizar a informação a um clique do celular. Pra mim, é o mais óbvio. Não tá conseguindo, vai no manual de instrução. Na internet, tem um manual no Google. Você joga lá, manual da máquina XYZ, tá no Google. Tem um PDF lá, dizendo certinho o que é pra fazer. Aí a minha mãe olhou e falou, legal, isso hoje, né, a informação tá um clique. Porque na época da minha mãe não tinha. Na época do meu pai não tinha, mas hoje tem. Então, eu sei que no dia que nós estamos falando aqui, que você tá me vendo, você tá a um passo de sair dessa condição que você tá. E isso não é papo motivacional. Porque ninguém sai de caos financeiro, que eu chamo de poço, sem subir uma corda. Sem subir. E talvez, eu não fico aqui dizendo que eu sou Madre Teresa de Calcutá, não. Eu não fico falando que eu sou santa. Vocês querem saber se eu vou vender alguma coisa pra vocês? Vocês podem ter certeza que vai chegar uma hora que eu vou falar pra você, te mostrei tudo isso daqui. Você quer caminhar comigo? Tem um custo. Que não é custo, é investimento. Vai chegar essa hora. É você que vai decidir se você quer comprar alguma coisa minha ou não. Eu não vou te obrigar, não. Até porque se eu tiver que te obrigar, já vai dar errado. Já vai começar errado. Você vai olhar e falar assim, cara, eu acredito que essa pessoa e essa empresa são capazes de me levar a esse resultado. E aí você vai decidir ou não. Eu não vou te forçar. Eu vou te oferecer. Mas até lá, para eu conseguir falar para você dar um próximo passo comigo, eu preciso te mostrar que tem como sair desse poço. Senão é só até chegar lá embaixo. Senão você vai descendo. E para mim, eu tô aqui na beira, dizendo, tem como subir.
tem como sair. Para mim não faz diferença se você tá no topinho do poço, ou seja, se começou a faltar dinheiro, se você tá no meio do poço porque você já paga tudo, fica no negativo, ou se você já tá no fundo mesmo. Já deixou atrasar, já tá desesperado, já não tem como pagar talvez as contas que vencem agora, dia 10. Não importa, porque independente, para quem tá no topo vai ser um pouco mais fácil sair de vez, para quem tá no meio vai ser um pouco mais difícil e para quem tá lá embaixo vai ser mais difícil mesmo. E não adianta eu ficar botando panos quentes aqui e te dizer, não, mamão com açúcar. Não é mole, não. É um sistema todo amarrado, os bancos sabem muito bem o que eles emprestaram para você assinou todos os papéis, então dá trabalho sair. Mas graças a Deus tem como sair. Diferente de quem está vegetando no hospital. E o quinto passo é decisão e comprometimento. É o dia do chega. Eu não sei há quanto tempo você está. Mas essa é uma pergunta crucial para você. Há quanto tempo você está vivendo de empréstimo, de dívida, de reparcela, de parcela? Coloca em anos, não precisa me responder não. Se sentir confortável, bota aí nos comentários. Mas não precisa não. Eu só preciso que você responda, porque agora meu papo aqui é com você que está aqui comigo no Instagram também. Meu papo aqui agora é reto com você. Há quanto tempo você está assim? E no fundo, a gente sabe há quanto tempo o chuveiro está entupido. A gente sabe há quanto tempo a gente tem aceitado situações na nossa vida, relacionamento ruim, problema de saúde, problema financeiro. Você sabe. E eu não preciso ficar aqui dando tapa na cara, igual as pessoas gostam de dizer que eu dou. Não, sou sua mãe, não. Tô aqui como mentora. Como uma pessoa que tá aqui para te mostrar que existe solução. Você sabe há quanto tempo. E se o seu dia do chega não chegou ainda, eu vou te ajudar a que ele chegue. Mas essa decisão é sua. Esse caminho de sair das dívidas, absolutamente ninguém pode fazer por você. Você pode querer contratar um consultor financeiro, pelo que eu acredito que você esteja com dívida, porque eu conheço a galera que me acompanha aqui, eu acredito que você não vai ter condição de pagar 5, 6 sessões de consultor financeiro particular, que hoje custa de 500 a R$1.000 por sessão, de um consultor especialista. Advogado no mesmo. É uma largada, é um honorário de largada, anos de processo e depois mais um honorário lá no final. Não recomendo que é o primeiro caminho para começar, porque tem um monte de coisa. Para mim, 99,99% das coisas é você mesmo que vai fazer. É você mesmo que teve o trabalho de ir lá fazer a dívida que vai ter o trabalho de sair. E tem técnica e estratégia para isso. Não é milagre. É conhecer, é saber, é entender. Saber os caminhos. E com isso, claro, eu fiz questão de repetir várias vezes o que a gente construiu. O tema dessa live aqui é como começar a sair do caos financeiro. Essas 5 coisas, para mim, são as principais para uma pessoa começar. São as principais. Dá nome para o que está acontecendo. Isso aí não é probleminha financeiro. Vê o quanto tu trabalha, o tanto de conta que você paga de dívida, de juro. Faz essa continha. Quantos % do teu salário vai direto para a mão do banco? Não, nem coça no seu bolso, na sua conta, porque vai direto para eles. 40%, 50%? Isso aqui tem nome. Dá nome para o seu problema financeiro. Segundo ponto que eu trouxe para você. Para de ver diquinha. Você precisa começar a transformar a informação em conhecimento e atitude. Fazer alguma coisa. Terceiro, para de ser escravo do que eles falam para você. Vamos começar a buscar a fonte das informações? Vamos começar a questionar quando o gerente fala o juro já é baixo com base no quê? Para isso eu preciso começar a entender das coisas. Qual que é a resolução? Qual que é a regra? De onde que essa pessoa está tirando isso aqui? Isso aqui é o que eu faço aqui todo santo dia, dizer da onde que eu estou tirando as coisas. Depois eu falei para você sobre começar a mapear as dívidas. Cara, que juro que é, que dívida que é, com garantia, sem garantia, qual que é a taxa? E segundo, eu falei de comprometimento. E esses 5 pontos... Para mim, isso aqui tem um valor inestimável. E daqui a um tempo você vai me agradecer por a gente estar tendo essa conversa aqui. Você vai lembrar da nossa conversa. Se você não fizer nada com o que eu te falei aqui, você vai lembrar dessa conversa. Porque daqui agora você precisa tomar uma decisão. Lembra que eu falei que eu vou estar o tempo inteiro conduzindo você para tomar essa decisão? Eu estou procurando quem cansou de sobreviver. De viver sobre aparelho e ficar vegetando. Então, com esses 5 pontos, pega um caderno, pega um papel... se for o caso, resume o que a gente conversou aqui, bota os 5 pontos e se compromete. Se seu dia do chega ainda não chegou, eu espero verdadeiramente que ele pelo menos tenha começado a chegar.
Mas se ele já chegou, se você cansou de viver isso, isso é uma prioridade na tua vida, você tá no lugar certo. E eu me comprometo a fazer o meu melhor para você. E a estatística é um pouco desmotivadora, sabia? 1%. 1% são as pessoas que chegam, e isso é dados mesmo, tá? É uma estatística. Que chegam e falam assim, não, meu dia do chega é agora. E se você faz parte desse 1%, é você mesmo que eu tô procurando. Vocês percebem que ao longo da minha live, eu nunca gostei disso, e isso faz parte de quem eu sou. Eu não fico me implorando para vocês curtirem, para vocês complementarem, me segue. Eu tenho dificuldade com isso, na verdade, rasgando meu coração para vocês. Eu tenho muita dificuldade de fazer um vídeo. Ai, me segue pra... Eu tenho dificuldade. Eu tenho que fazer, mas eu tenho dificuldade. Ai, me segue, compartilha, curte. Eu tenho dificuldade, mas isso é importante. Porque quando você curte, quando você compartilha, você me ajuda a ajudar outras pessoas. Porque, como eu falei, notícia do BBB é compartilhada, no meme é compartilhado. Coisa boa, as pessoas pensam 10 vezes. O que vão pensar de eu compartilhar? Então, se alguma coisa que eu falei aqui serviu pra você, compartilha com alguém que você acha que tá precisando. Curte, comenta mesmo, gostei, não gostei, coloca aí. Mas eu não fico falando isso aqui no meio da live, eu não vivo em torno disso, porque pra mim mais importante é conseguir olhar pra esse treco aqui que é uma câmera, mas que no fundo eu tô querendo olhar nos teus olhos e dizer, assim como um dia eu já tive aí, calçando teus sapatos, passando o que você tá passando, eu consegui sair. Assim como o Luciano, que eu dei de exemplo, você vai conhecer o caso dele, em algum momento eu vou postar a entrevista dele nas minhas redes sociais, também conseguiu, você também consegue. E a primeira pessoa que precisa acreditar nisso e dar esse passo de comprometimento é você. Muito obrigada por vocês terem me escutado até aqui. E eu espero de verdade que o que eu trouxe aqui tenha contribuído na vida de vocês. Fechado? Tchau, tchau!